Aleluia. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, do versículo de 1 a 9. Evangelho de João, capítulo 5, versículo de 1 a 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse. Porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Vamos orar? Senhor, nos abençoa através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta manhã, que o Senhor possa falar com a Tua igreja, meu Pai, que o Teu Espírito possa tocar em corações nesta manhã, meu Pai, para que a Tua vontade se cumpra em nossas vidas, para que nós possamos ouvir e colocar em prática a Tua palavra, em nome de Jesus. Que a igreja do Senhor diga amém. Por mais que este milagre tenha sido um milagre de cura, e nós cremos que foi um milagre de cura. Posso ouvir um amém? Mas este milagre, ele também fala sobre graça. Parece estranho, mas tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Tudo que Jesus fazia tinha um porquê. Este homem aqui, desta passagem que nós lemos, ele se encontrava em um estado lastimável. Ele estava doente há quanto tempo? Você lembra que nós lemos aqui? Quantos anos? 38 anos. E Jesus dá a entender que aquela enfermidade que se abatera sobre ele era consequência de um pecado passado. Como assim, pastor? Eu não vi isso no texto. Não viu porque a gente parou no versículo 9. Coloca no versículo 14, por favor, do mesmo texto. O mesmo texto diz que mais tarde, Jesus o encontrou quem? Este homem que foi curado. Jesus encontrou com ele aonde? No templo. E o que Jesus falou para ele? Olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Então Jesus aqui dá a entender que a doença daquele homem estava ligada a quê? A um pecado que ele havia cometido no seu passado. Ora, aquele homem estava ali rodeado de outras tantas pessoas afligidas por diversos males. Ele fala aqui no versículo 3, no versículo 3, que neste lugar
que era um tanque chamado em hebraico Betesda, junto ao portão das ovelhas. No versículo 2 fala isso. No versículo 3 diz que neste lugar jazia uma multidão de pessoas que estavam como? Enfermas, cegas, coxas e paralíticas. Essas pessoas estavam ali afligidas por todos esses males. E o mais interessante, meus irmãos, é que, como eu disse, este texto fala sobre uma cura, mas também fala sobre a obra de Jesus na vida do ser humano. Porque essas pessoas estavam ali afligidas por esses males, e assim somos nós, quando ainda não temos Jesus em nossas vidas. Sem Jesus nas nossas vidas, nós ficamos como essas pessoas, cegos, coxos, paralíticos, enfermos, porque quando Jesus ele entra na nossa vida, ele nos transforma de uma maneira completa. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, mas como assim? Como eu era enfermo, como eu era fraco, quando eu não conhecia Jesus. Vamos em Romanos capítulo 5, versículo 6. Veja o que Paulo está escrevendo à igreja em Roma, falando sobre a condição do ser humano antes de Jesus, sem ter Jesus. O que Paulo escreve? Porque Cristo, quando nós ainda éramos o quê? Fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E enfermidade também pode ser traduzida como fraqueza, porque quem está enfermo está fraco, debilitado. Então, a nossa condição sem Cristo é uma condição de fraqueza, de enfermidade. E ali estavam, naquele tanque, próximo àquele tanque, estavam pessoas enfermas, estavam pessoas que estavam fracas, estavam precisando de um milagre na sua vida. Voltando, no texto do versículo 3, João 5,3, diz que além de pessoas enfermas, haviam pessoas que estavam o quê? Enfermos e cegos. E o cego, ele não enxerga. O cego, ele é incapaz de andar direito, porque ele não consegue ver o caminho. E como era a nossa vida antes de conhecer Jesus, meus irmãos? Nós éramos o quê? Cegos. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Pode acompanhar aqui na tela, por favor. Veja o que Paulo está escrevendo à igreja em Éfeso. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos cegos para a nossa condição espiritual. Sem Jesus, nós não conseguimos enxergar o quanto a nossa vida está entranhada na vontade da nossa carne. Sem Jesus, nós não conseguimos enxergar a miséria espiritual. O texto também diz que haviam paralíticos. E quantas pessoas estão paralisadas pelo pecado? E quantas pessoas estão paralisadas porque não conseguem andar, porque a sua vida espiritual está mergulhada no pecado. E essas pessoas estavam ali, segundo o versículo 3, que nós lemos, João 5,3. Essas pessoas, essa multidão, que era de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, eles estavam, no versículo 4, esperando o quê? Que a água se movesse, porque havia uma lenda que quando a água se movia era porque um anjo havia descido, e o primeiro que entrasse na água ele ficaria o quê?
curado. Então as pessoas estavam ali paralisadas, enfermas, cegas, coxas e paralíticas, e estavam esperando que a água se agitasse para, através da sua própria força, se jogar naquela água e então serem curadas. E quantas pessoas, meus irmãos, estão paralisadas a esse nível? E quantas pessoas estão esperando que as águas de algum tanque se movam para irem se arrastando até lá, para alcançar alguma graça por meio do seu próprio esforço? Em Efésios capítulo 2, versículo 12, vou esperar colocar na tela para ler junto com você. O apóstolo Paulo escreve: naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aquelas pessoas ali no tanque, elas estavam sem esperança. Por quê? Porque quando as águas se mexiam, quantas pessoas você acha que se jogavam no tanque? Ali tinha uma multidão. E quando as águas se mexiam, quantas pessoas você acha que se jogavam no tanque? Quem era o primeiro? Quem era o primeiro a entrar? Se pulava um monte de gente junto. E eu imagino a conversa depois: você atrapalhou a minha bênção porque você pulou junto comigo. E assim são as pessoas que não conhecem a Jesus. Elas estão vivendo nesse mundo, mergulhadas no pecado e sem esperança. Por quê? Porque a esperança da pessoa que não conhece a Jesus é a esperança dessa terra. Só que não existe nada nessa terra que não venha a perecer. Pastor, a minha esperança é que eu sou uma pessoa muito bonita. Lá na minha família dizem que eu sou o mais bonito da família. Eu quero dizer para você que só você aguardar um tempinho que essa beleza vai embora. Se não te contaram isso, me permita contar para você nessa manhã, porque ninguém vai ficar jovem para sempre. Pastor, da minha família eu sou o mais rico. Eu tenho bastante dinheiro guardado. Eu lembro que em 1992, se eu não me engano, houve um planozinho, lembra? Pois é, não vou falar o nome não, mas você sabe do que eu estou falando. Um plano econômico do governo, que foi lá e pegou o dinheiro de todo mundo que estava guardado e fez o quê? E da noite para o dia, quem tinha dinheiro guardado ficou o quê? Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, tudo que há neste mundo que te dá esperança é perecível. Nada neste mundo é eterno. E nós muitas vezes ficamos como este povo aqui parado em frente ao tanque, esperando as águas se mexerem para que algo mude na nossa vida, e nada muda. Este homem estava lá quanto tempo? 38 anos esperando a água se mexer, e há 38 anos ele tentava entrar e não conseguia, e ele ficaria aí por muito mais tempo se Jesus não tivesse entrado na vida dele. Eu quero dizer para você nessa manhã, a mesma coisa acontece conosco nos dias de hoje. Nós estamos esperando que o resultado do nosso esforço gere alguma mudança em nossa vida. Muitas pessoas estão esperando que o seu próprio esforço gere alguma mudança na sua vida. Meu irmão, minha irmã, nenhum esforço humano pode mudar quem você é. Nenhum. Porque não mudou a vida daquele homem. Aquele homem estava há 38 anos se arrastando para chegar no tanque, e ele conseguiu chegar? Não, nunca. E eu quero dizer para você, por mais que você tente, você nunca vai se tornar uma pessoa melhor até que Cristo entre na história da tua vida.
Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito boa. Ah, pastor, mas eu sou um cumpridor da lei. Ah, pastor, mas eu pago meus impostos. Ah, pastor, eu cuido da minha família. Faz você muito bem, mas isso não torna você melhor do que os outros. Isso não torna você mais merecedor do que os outros. Porque eu quero dizer para você nesta manhã, meu irmão, o que eu quero dizer para você nessa manhã, minha irmã, é que se Jesus não entrar na história da nossa vida, nós continuamos ou vamos continuar sendo meros pecadores longe da presença de Deus. Você sabe o que significa Betesda? O que significa Betesda? Dá um chute aí, pode chutar. Não ouvi. Bolsa de valores? Betesda, o tanque de Betesda. O que você acha que significa? É um nome hebraico. Bota lá no versículo 1. Está no primeiro ou está no segundo? Ah, está aqui, ó, no segundo. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico o quê? Betesda. O que significa Betesda? Não? Betesda significa casa de graça. Betesda significa casa de graça. Isso significa dizer que aqueles homens, aquela multidão que estava ali, eles estavam esperando receber o quê? Uma graça. E o que é graça? Graça você sabe o que é. Graça é um presente que não custou nada. Quando alguém te dá alguma coisa, você pergunta assim, quanto que é? A pessoa fala para você, não, é de graça. Você sabe o que isso significa, sim ou não? Nesse momento você para de perguntar o preço ou não. Não, pastor, eu insisto que eu quero pagar. Falei, misericórdia. Então, graça é um presente que nós recebemos e nós não merecemos. Aquela multidão estava ali enferma, doente, cega, paralítica e coxa. Eles estavam ali atrás de quê? De uma graça. Mas a graça que eles estavam esperando, ela vinha da onde? Dos céus ou da terra? Da terra, porque estavam esperando uma graça do tanque. Eles estavam ali atrás de uma graça terrena, porque o anjo que falava era uma lenda. Eles estavam olhando não para o anjo que eles não viam, mas eles estavam olhando para onde? Para o tanque. E eles estavam olhando para o tanque, esperando alcançar uma graça da terra. E quantas pessoas hoje estão vivendo neste mundo, esperando alcançar graça da onde? Da terra. E quando você está atrás da graça da terra, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar 38 anos parado à frente do tanque, sem alcançar nada. Porque você está olhando para onde? Para a terra. Você está olhando para onde? Para o tanque. A sua esperança está naquilo que você pode ver. Mas o que você pode ver é o natural. Sabe o que você não pode ver? É o sobrenatural. E aquele homem estava ali, na casa de graça, ou na casa da graça, esperando uma graça que ele não conseguia alcançar. Porque quando Jesus chega para ele, aqui no versículo 6, Jesus faz uma pergunta para esse homem, sim ou não? Qual é a pergunta que Jesus faz para esse homem? Você quer ser curado? Qual foi a resposta dele? Versículo 7. Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha onde? Porque os olhos dele estavam olhando para onde? Para o tanque. Ele estava esperando uma graça da onde? Da terra. Ele não conseguia enxergar que diante dele estava o Senhor e Salvador da sua vida.
E quantas pessoas neste mundo estão vivendo assim, olhando para o tanque, esperando a graça dos homens, e Jesus está em pé diante delas e falando assim: meu filho, eu sou o Senhor da tua vida, eu estou aqui para trazer graça sobre você, e você continua olhando para o tanque. Aquele homem, ele disse: mas eu não tenho quem me ponha no tanque, e quando eu tento entrar, alguém chega antes de mim. Meu irmão, minha irmã, é possível estar diante de Jesus e continuar olhando para o tanque? O texto mostra que é. Olhando para a graça da terra, ao invés de olharmos para a graça dos céus. Eu quero dizer para você nessa manhã, que aquela multidão estava ali na casa da graça, esperando uma graça da terra. Mas de repente, entrou naquele lugar um homem chamado Jesus. E este homem chamado Jesus, ele trouxe o quê? O que ele trouxe para aquele lugar? O que ele trouxe para aquele lugar? A graça da onde? Dos céus. Versículo 8. Jesus olhou para aquele homem. E Jesus disse o que para ele? Jesus olhou para aquele homem e disse o que para ele? Aquele homem estava olhando para onde? Aquele homem estava olhando para onde? Para o tanque. Ele estava aguardando uma graça da terra. Jesus mostrou para ele outra graça. Uma graça muito maior. Uma graça eterna. Que mudou a vida daquele homem num instante. Porque Jesus entrou na história da vida dele. E o texto diz, no versículo 9, que depois da ordem de Jesus, aquele homem imediatamente recebe a graça dos céus e ele é curado. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Agora eu quero perguntar a você, quantas pessoas haviam naquele lugar? Versículo 3. Quantas pessoas haviam naquele lugar? Quantas pessoas Jesus curou? Quantas pessoas haviam naquele lugar? Quantas pessoas Jesus curou? Pastor, por que Jesus não curou todo mundo? Porque a graça, ela é recebida por meio da fé. E só os que têm fé podem alcançá-la. Em João capítulo 5, versículo 21. O texto diz que o Pai, ele faz o quê? Ele ressuscita e ele vivifica os mortos. Assim também o Filho vivifica quem? Vivifica quem? Aqueles a quem quer. Então quem decide quem vai receber essa graça sou eu? É você? Quem decide isso? É o próprio Deus. Mas o Senhor procura em nós o quê? Fé. Porque veja o que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, versículo 8. Hoje nós vamos ver bastantes textos. Efésios 2, 8. Porque pela graça vocês são... Então nós somos salvos pelo quê, meus irmãos? Pela graça. Agora,
como que nós alcançamos a graça? Mediante a fé. E fé é crer. Crer em quem? Em Jesus. Então, veja o que aconteceu naquele lugar de graça, naquela casa de graça. Havia uma multidão, mas Jesus se dirigiu a um homem. Jesus escolheu aquele homem para agir naquele dia. E era um sábado. E Jesus então olhou para aquele homem e falou: você quer ser curado? E aquele homem olhou para Jesus e disse: eu quero, mas eu não consigo chegar no tanque. E naquele dia Jesus entrou na vida daquele homem e mudou a história, mudou a fé daquele homem e mostrou para ele a graça não da terra, mas a graça da onde? Dos céus. E nunca mais a vida daquele homem foi a mesma. E aí você vai perguntar: mas pastor, por que Jesus não curou todo mundo? Porque ele não veio curar todo mundo, ele veio pregar o reino de Deus. Sabe por quê? Porque este homem que foi curado, ele vive aonde hoje? Ele mora aonde? Na Taquara, na Boiúna, Curicica. Onde é que ele mora hoje? Onde é que esse homem que foi curado mora hoje, gente? Ele morreu. Mas Jesus não curou ele? Curou ou não curou? Mas ele morreu quando chegou a hora dele. Então, o milagre de cura, ele vai ser naquele momento, mais uma hora. A pessoa que recebeu o milagre vai morrer, porque todo mundo morre. Lembra de Lázaro? Jesus ressuscitou ele, não ressuscitou? E onde que ele mora hoje? Taquara, Boiúna, Curicica. Lázaro também morreu. Então não existe ninguém que tenha recebido o milagre que esteja vivo até hoje. Mas quem foi transformado por Jesus tem uma esperança que não pode ser tirada. Porque nós estamos de olho não na graça dessa terra, os nossos olhos estão na graça dos céus. Uma graça eterna, uma graça atemporal. Bom, versículo 8. Então Jesus lhe disse o quê? Levante-se, pegue o seu leito e... Jesus naquele momento apresentou àquele homem o quê? A graça dos céus, porque Jesus não veio curar todo mundo, ele veio mostrar o caminho da salvação. E através daquele homem, ele mostrou para muitas pessoas o verdadeiro caminho da salvação. E o caminho da salvação está em quem? Em Cristo Jesus. E ele olhou para aquele homem e disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Eu quero dizer para você nessa manhã, o que eu e você podemos fazer com esta informação? Se você creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já recebeu o quê? Se você já creu em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já recebeu o quê? A graça de Deus, mediante a fé. Então, se você já recebeu a graça, está na hora de sair da onde? Se você já recebeu a graça, está na hora de você sair da onde? Talvez a minha pergunta não esteja muito clara, porque eu não tenho explicado bem. Quando Jesus olha para aquele homem e diz para ele: levante-se, pegue o seu leito e ande, o que Jesus estava querendo dizer para ele? O que você acha que Jesus estava querendo falar para aquele homem? Jesus falou assim: levante-se, pegue o seu leito e... O que você acha que Jesus estava querendo falar para ele? Vai embora daqui. Aqui não é mais o seu lugar. Aqui é um lugar da graça da terra. Eu dei a você a graça dos céus. Então, vai embora. Então, se você já recebeu a graça na sua vida, está na hora de você pegar o seu leito e abandonar o quê? O pecado.
Se a graça do Senhor já te alcançou, está na hora de você sair do tanque de Betesda. O problema é que tem muita gente que parece que quer voltar, ou tem muita gente que parece que não quer sair. Se a graça do Senhor já te alcançou, meu irmão, se a graça do Senhor já te alcançou, minha irmã, está na hora de abandonar o tanque de Betesda. Posso ouvir um amém? Está na hora de pegar o leito e ir embora. Mas as pessoas ficam lá sofrendo e choramingando e dizendo: ai, que será de mim? Eu estou aqui nesse tanque sofrendo. Deus já te deu graça, meu irmão. A graça do Senhor já te alcançou, a graça do Senhor já te libertou. A morte não tem mais poder sobre a sua vida. Porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, ainda que morram, viverão. E você está lá chorando no tanque de Betesda, e Jesus está falando: pega o leito e sai desse lugar que não é mais teu. Mas tem pessoas que estão lá, olhando para o tanque, e querendo o tanque, e vivendo o tanque. Essa graça não é de Deus. Essa graça que você está buscando é a graça da terra. Jesus já te deu a graça dos céus. Jesus já derramou sobre você a sua maravilhosa graça. O que mais você quer? Ah, pastor, mas eu estou doente. Todo mundo fica doente, ou você acha que não? Deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Deixa eu te contar uma coisa, minha irmã. Talvez você não saiba. Crente também fica doente. Sabia disso? Crente também fica doente, ou você acha que não? Deixa eu te contar um outro segredo que talvez você não saiba. Pastor também fica doente. Você acha que pastor não fica doente? Quem pegou Covid aqui na época da pandemia? Eu também peguei. Por sinal, quase morri, eu e minha esposa. Teve um dia que estava tão ruim que eu falei: Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Cuida da minha família, Senhor. Eu falei mesmo, gente. Teve um dia lá que eu achei que eu ia morrer. O negócio ficou tão ruim que eu falei: meu Deus, acho que chegou minha hora. Falei: Senhor, cuida dos meus filhos. Se a Adriana sobreviver, cuida dela também, porque ela estava tão ruim quanto eu. Crente fica doente. Quando chove, cai chuva lá na tua casa? Ou na casa de crente não chove? Carro de crente também quebra. Tem gente que acha que carro de crente não quebra. Acha que tem um negócio mágico lá que não quebra, que não bate, que não é roubado. Gente, onde está escrito isso na Bíblia? A graça de Deus, ela não está amparada nas coisas dessa terra. A graça de Deus, ela vem dos céus. E pode acontecer o que for na sua vida. Lá em Mateus capítulo 7 diz que quem edificou a sua casa sobre a rocha, vai vir o vento, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, o rio vai transbordar, mas a sua casa vai permanecer de pé. Jesus não disse que não vai ter vento, Jesus não disse que não vai ter tempestade, Jesus não disse que o rio não vai transbordar, Ele disse: a tua casa vai ficar de pé. Foi isso que ele falou. Por quê? Por causa da graça que vem dos céus. E eu vejo tanto cristão reclamando, e chorando, e sofrendo, e se lamentando, e se lamuriando. Meu irmão, todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é dizer para Deus: Senhor, obrigado, porque hoje a tua graça me alcançou de novo. Aconteça o que acontecer nesse dia, eu já recebi a graça. Então está tudo certo. Então está tudo bem. Eu estou saindo de um resfriado. Essa semana eu fiquei quase sem voz. Mas todos os dias, sabe o que eu não perdi? A voz quase foi embora. Mas sabe o que eu não perdi? A graça que me alcançou hoje novamente. Então, meus irmãos, pare de chorar, pare de se lamentar, viva a vida plena e abundante que Ele já deu para você. Pare
Pare de sofrer. Pare de olhar para os problemas, porque você fica olhando para os problemas como aquele homem ficava olhando para o tanque de Betesda. Você quer ser curado? Ah, eu quero, mas eu não consigo chegar lá. E quantas vezes você encontra com o irmão, com a irmã, e aí, irmão, como é que está a vida? Ah, podia estar melhor. Como que podia estar melhor se você tem o Deus vivo e verdadeiro habitando na sua vida? O que mais você precisa? Ah, pastor, eu queria R$1 milhão. Sabe quanto os apóstolos tinham? Quanto dinheiro os apóstolos tinham quando morreram? Alguém aqui acha que é maior do que um dos apóstolos de Cristo Jesus? Alguém acha? Eu não chego nem ao dedo mínimo deles. Eu olho para a vida desses homens, os apóstolos de Cristo, que estão na palavra de Deus, e eu sei que eram homens extraordinários. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Esses homens, quando morreram, sabe quanto eles tinham de dinheiro? Nada. Sabe qual foi o único que não foi martirizado? Foi João, que viveu até os seus 90 anos. E lá na ilha de Patmos, preso, não foi martirizado, mas estava preso na ilha de Patmos. Lá ele recebeu a revelação, que é a carta do Apocalipse. Mas a maioria dos apóstolos morreu com 60 anos de idade, alguns até menos. Mortos à espada, decapitados. Mas não perderam o quê? A graça. A graça de Deus ninguém rouba de você. E enquanto você está reclamando, e enquanto você está chorando, e enquanto você está lamuriando, você está perdendo a maior alegria da sua vida. Sabe qual é a maior alegria da minha vida? É a graça de Deus sobre mim. Todos os dias eu enfrento lutas e adversidades, mas em todas as lutas e adversidades eu digo: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, porque a tua graça me basta. Aliás, foi o que Deus disse para Paulo. Quando Paulo estava pedindo que Deus tirasse o espinho da carne dele, ele disse: por 3 vezes eu orei ao Senhor e pedi que ele retirasse de mim esse espinho na carne. E qual foi a resposta de Deus para Paulo? Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. Aleluia! E enquanto você está chorando, enquanto você está lamentando, você está perdendo a melhor parte da vida, que é uma vida com Jesus. E quando você está chorando por aquilo que você perdeu, você está deixando de celebrar aquilo que você ganhou. E o que você ganhou é muito mais valioso do que você perdeu. Porque a graça de Deus, ela foi conquistada na cruz do Calvário. Meu irmão, eu quero dizer para você nessa manhã: pare de ficar olhando para o tanque. Enquanto você está preso, enquanto você está presa, olhando para o tanque de Betesda, para a graça da terra, você está perdendo de enxergar a graça dos céus. Enquanto você está chorando por aquilo que você está perdendo neste mundo, você está deixando de celebrar aquilo que você já ganhou por toda a eternidade. Nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar que a obra que foi iniciada em nós, ela vai se completar. Você pode dizer amém? E eu concluo com Filipenses capítulo 1, versículo 6. Veja o que Paulo escreveu à igreja em Filipos. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Palavras do apóstolo Paulo. Quando Paulo fala estou certo, ele está querendo dizer o quê? Que ele não tem nenhuma dúvida. Estou certo que aquele que começou o quê? Boa obra em vocês,
Ele há de quê? De completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você pode dar glória a Deus? A obra foi iniciada e ela vai ser completada. Então as nossas vidas estão sendo construídas. Pare de olhar para a graça da terra e passe a olhar para a graça dos céus. Porque quando eu olho para a graça dos céus, eu consigo enfrentar qualquer situação, confiando que aquele que me salvou nunca vai me abandonar. Aliás, Jesus disse isso: estarei com vocês todos os dias, até os confins do mundo. Meus irmãos, quando Deus falou no meu coração sobre isso, foi doloroso. Porque todos nós temos um tanque de Betesda para chamar de seu. Sim ou não? Eu também tinha o meu. E o Senhor falou: você está olhando para o tanque de Betesda. Eu falei: que tanque, Senhor? Eu não tenho tanque nenhum. E o Senhor falou: tem. Porque você está esperando algo da terra, mas o que você quer virá do céu. E quando o Senhor me revelou, falou assim: quer ver qual é o seu tanque de Betesda? É isso aqui, ó. Pá. Eu quase caí duro para trás. Porque eu tinha um tanque de Betesda e eu não estava vendo. A minha esperança naquela determinada situação, que eu estava orando ao Senhor, estava não em Deus, mas estava na terra. E o Senhor falou assim: você ainda está olhando para o tanque, você tem que olhar para mim. A solução do teu problema vem de mim, não vem do homem, não. E eu quero dizer para você nessa manhã, todos nós temos um tanque de Betesda para chamar de seu. Só que eu insisto, versículo 8, João 5:8, eu insisto que hoje é dia de você deixar o seu tanque de Betesda para trás. Levante-se, pegue o seu leito e ande. Hoje é o dia para você abandonar o tanque de Betesda, para você deixar ele para trás. Eu não sei qual é o seu, Deus me mostrou qual era o meu. E foi doloroso, porque o tanque de Betesda é um negócio que a gente fica preso a ele. Talvez seja uma coisa que você goste até muito, mas Deus está dizendo para você nessa manhã: levante-se, pegue o seu leito e ande. Está na hora de ir lá deixar esse lugar, está na hora de deixar isso para trás. Está na hora de abandonar esse tanque, porque você vai ficar eternamente lá, e vão se passar 38 anos, e você vai continuar lá. Quando Jesus está aqui hoje, nessa manhã, para te dar uma vida nova. Quando Jesus está aqui hoje, nessa manhã, para te apresentar um caminho de salvação. Quando Jesus está aqui hoje, nessa manhã, para te conceder graça, sobre graça, sobre graça. Você tem duas opções hoje. Você pode ignorar solenemente o que eu estou dizendo e continuar agarrado no seu tanque de Betesda. E eu não posso fazer nada contra isso, porque o que Deus mandou fazer eu já fiz. A mensagem já foi exposta, a palavra já foi pregada. Cada um que tome a sua decisão. Mas você tem uma outra opção. Você pode obedecer a palavra e sair daqui ricamente abençoado. Você pode abandonar o seu tanque de Betesda de uma vez por todas e nunca mais voltar para esse lugar. E eu tenho certeza que o dia que você fizer isso, e eu espero que seja hoje, você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver a graça de Deus te alcançando, te visitando e te curando em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Quero convidar você a ficar de pé, ministério de louvor.
Deixa o tanque de Betesda para trás. O Senhor quer fazer algo novo na sua vida nessa manhã, mas para isso você precisa abraçar a graça por meio da fé. Você vai precisar abandonar aquilo que está prendendo você a este mundo. Você vai precisar abandonar o tanque. Você vai precisar pegar o seu leito e ir embora desse lugar. Senão você vai continuar ali preso, presa. E os anos vão passar. E você vai continuar parado no mesmo lugar. Você vai ver pessoas avançando. E você vai perceber que você está ficando para trás. Porque você está preso ao seu tanque de Betesda. O Espírito de Deus está movendo os corações. Ele quer abençoar. Ele quer abençoar. O Espírito de Deus está movendo os corações. Eu vou abrir o meu, vou receber o seu poder. Do início, mais uma vez, o Espírito de Deus, o Espírito de Deus está movendo os corações. Ele quer abençoar, Ele quer abençoar. O Espírito de Deus está movendo os corações. Eu vou abrir o meu, vou receber o seu poder. Se o coração abrir, se o coração abrir diante dele e a alma se quebrantar, a graça de Jesus irá curar. Se o coração abrir, se o coração abrir diante dele e a alma se quebrantar, a graça de Jesus irá curar. Do início mais uma vez. Agora que você aprendeu, cante. O Espírito de Deus está movendo os corações. Ele quer abençoar. Ele quer abençoar. O Espírito de Deus está movendo os corações. Eu vou abrir o meu, vou receber o seu poder. Se o coração abrir, se o coração abrir diante dele e a alma se quebrantar, a graça de Jesus irá curar.
calabachore calabase. Ere calabasore balabashere cantalabasore calabai. Re cantalabasore balabashere cantalai. Ore calabasere calabashore cantalabasi cantari balai. Re shalana sore cantalabasore calabachere calabai. O que precisa acontecer? Abrir o coração. Eu não posso fazer isso por você, mas eu quero te fazer um convite. Se você quer abrir o seu coração nessa manhã, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você, para que a graça do Senhor possa te alcançar. Para que a graça do Senhor possa mudar a sua história. Você está olhando para o tanque. Você está agarrado a este tanque. E nada tem mudado na sua vida porque a sua esperança tem vindo da terra e não dos céus. Está na hora de você abandonar o tanque. E tem gente aqui que ainda está preso a tanque de Betesda. Eu quero dizer para você, deixa esse tanque para lá, vem aqui à frente. Você que está aí, mas eu não quero largar, largue esse tanque em nome de Jesus. Largue este tanque que está aprisionando você a uma vida sem mudança. Largue esse tanque para trás. Jesus está aqui, Ele quer te dar uma nova vida, uma nova esperança. Ele quer entrar na sua vida e mudar a tua história. Mas eu não posso fazer isso por você. É um passo de fé. Como nós cantamos, se o coração abrir diante dele e a alma se quebrantar, então a graça de Jesus vai curar você. A graça de Jesus vai libertar você. A graça de Jesus vai mudar a sua história. Oh, Jesus amado. Aqui está o teu povo, Senhor, que veio ao teu altar, segundo a tua palavra, Jesus. Oh, meu Pai. Aleluia. Oh, Jesus. Essa palavra, Senhor, quebrantou primeiro o meu coração, ó Deus, pois foi necessário deixar o tanque para trás. Para receber a graça, eu tive que deixar o tanque para trás, Senhor. E eu quero te pedir nesta manhã, ó Pai, que os meus irmãos e as minhas irmãs possam deixar esse tanque para trás também. Que possam receber esta graça, Senhor, que é oferecida por Ti. Que possam receber, meu Pai, este toque nas Tuas mãos, ó Deus. Espírito Santo, abençoa o Teu povo nesta manhã, ó Pai. Que haja uma verdadeira mudança, ó Deus. Não uma mudança superficial, não uma mudança somente por fora, mas uma mudança interna, meu Pai. Que nós não estejamos mais presos a promessas vazias, que nós não estejamos mais presos a crendices, que nós não estejamos mais presos a lamúrias e lamentações, meu Pai, pois nós recebemos algo muito maior, que é a Tua graça, que foi nos dada por meio do Teu sangue derramado na cruz do Calvário, Senhor. Não há nada mais precioso do que isso. Aleluia. Aleluia.
E tem gente que está aí no banco, que está, vou ou não vou, meu irmão, larga esse tanque de Betesda em nome de Jesus. Ainda dá tempo de você vir aqui. Larga esse tanque para trás. Desfaz essas amarras. Em nome de Jesus. Senhor, eu creio que nesta manhã está havendo transformação, meu Pai. A graça do Senhor está transformando vidas nesta manhã, eu creio, meu Pai. Os nossos olhos não ficarão mais presos a esse tanque. Os nossos olhos não ficarão mais presos à esperança dessa vida. Nós cremos numa esperança eterna, meu Pai. E eu creio que hoje vidas estão sendo transformadas pelo poder de Deus. E os nossos olhos não olharão mais para a terra, mas olharão para o alto, de onde vem o meu socorro. Aleluia. Oh Jesus, como disse o teu servo Paulo, estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E você que está aí no banco, que não veio, que está nesta luta interior, eu sei, você está numa luta interior, porque é difícil largar o tanque, é difícil deixar certas coisas para trás, mas andar com Cristo é andar em novidade de vida. Andar com Cristo é viver uma nova vida. Andar com Cristo é deixar as coisas velhas para trás, as velhas práticas, os pensamentos, tudo aquilo que me afastava do Senhor. Paulo diz que tudo isso ele agora considerava como refúgio. Quando ele olhava para Cristo e para a graça, todas as coisas que ele tinha, ele considerava como refúgio. Oh Jesus, eu creio que o Senhor está começando algo nessa manhã. Eu creio que o Senhor está agindo nessa manhã. Eu creio que verdadeiramente corações estão sendo transformados nessa manhã. Eu creio que pessoas estão sendo libertas dos seus tanques de Betesda. Esse tanque vai ficar para trás em nome de Jesus. A partir de hoje, você vai olhar para o céu e você vai dizer: este tanque não é mais meu, este lugar não é mais para mim. Eu agora quero viver na casa da verdadeira graça. Aleluia. No lugar aonde o Senhor me plantou para viver uma nova vida com Ele, em nome de Jesus. Opera esse milagre, meu Pai. Opera esse milagre, Senhor, na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Você pode voltar para o seu lugar. Eu quero dizer para você nessa manhã: saia de perto do tanque de Betesda. Saia do lugar de lamúria. A maior estratégia do inimigo é manter você preso na lamúria e na reclamação. Porque enquanto você reclama, enquanto você lamenta, você não enxerga o que Deus já está fazendo na sua vida. E não é pouco. O que Deus já fez na sua vida não é pouca coisa. Mas o inimigo só faz você enxergar aquilo que ele quer que você enxergue para te afastar de Deus. Jesus já entrou na história da sua vida. Posso ouvir um amém?
e Ele já te deu a graça. Não há nada mais precioso do que isso. Não há nada. Jesus te deu o que Ele tem de mais precioso, que é a graça. Ele quer tirar você agora do tanque de Betesda. Ele quer dizer para você: meu filho, minha filha, vem, anda comigo, vem viver o que eu tenho para você viver. Mas essa é uma página que só você pode virar. Se eu pudesse, eu iria até onde você está e arrancaria você de lá. Mas eu não posso fazer isso. Só Jesus pode. Isso é algo que é entre você e Deus. Assim como eu tive que enxergar e deixar para trás, agora é com você e Deus. Não é fácil, é doloroso, porque muitas pessoas amam o seu tanque de Betesda. Só que ele não é para você. Você ouviu o que eu disse? Você pode amar o seu tanque de Betesda, mas ele não é para você. Não é o que Deus quer para você. Deus quer para você uma nova vida. Deus quer para você uma nova história. Mas essa página é você que tem que virar. Porque se alguma outra pessoa fizer isso por você, você vai voltar para lá. É você que tem que virar essa página. É você que tem que dizer: para cá eu não volto mais. Posso ouvir um amém? Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pela tua palavra. Te agradeço pelo teu Espírito que está agindo aqui no nosso meio. Eu te agradeço, Senhor, porque eu sei que a tua palavra, ela não volta vazia. E eu sei que ela vai produzir o efeito que ela tem que produzir, meu Pai. E eu te agradeço, Senhor, porque a glória, ela não é minha, a glória é tua, Jesus. Pois tu és o Senhor dessa igreja. O trono dessa igreja te pertence, Jesus. E eu sei que nessa hora, muitos tanques de Betesda estão caindo por terra em nome de Jesus. Eu sei que nesta hora, pessoas estão sendo arrancadas de lá, meu Pai, em nome de Jesus. Porque estão recebendo a graça. A verdadeira graça, meu Pai, oh Jesus. Obrigado pela tua presença, meu Pai. Oh Jesus, obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Não dá nem vontade de ir embora, meu Pai. Mas nós precisamos nos despedir. Mas não da tua presença, apenas encerrar este culto. Mas que a tua presença continue viva em nossos corações, meu Pai. Oh Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, meu Pai. Pai querido, Pai amado, leva-nos agora em paz e segurança. Nos dá um retorno abençoado para as nossas casas, uma tarde abençoada na tua presença, e que logo mais possamos estar de volta, Senhor, à tua casa, para continuarmos bebendo da tua fonte, meu Pai. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus, uma tarde abençoada. Os diáconos vão estar aqui
com óleo, orando pelos enfermos e pedindo cura sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém.